para a guerra Irã e Estados Unidos, que já está nessa fase de negociações, tá certo? Gente, eu vou passar bem rapidinho a respeito da guerra, porque as coisas estão meio atravancadas nesse momento. Deixa eu botar aqui na tela para vocês, tá bom? Vamos colocar aqui matéria do New York Times, que dá um resuminho, mais ou menos, de como é que está a situação. Ontem a gente trouxe aqui a notícia de que os Estados Unidos estavam levantando as sanções sobre o petróleo iraniano para o Irã conseguir vender petróleo e trazer dólares para dentro do país, o que é ótimo para a economia iraniana, e mais um sinal de vitória do Irã nessa guerra, tá certo? Então, os acordos estão andando, o acordo está andando, as negociações estão caminhando, idas e vindas, abandono de mesa de negociação pelo Irã. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso. Tem essas idas e vindas, mas no geral, as negociações estão caminhando. O presidente do Irã, o Pezeshkian, chegou hoje lá no Paquistão também para conversar, para negociar, então as coisas estão andando. Aí tem muita informação truncada ainda, e é exatamente isso que a matéria está dando aqui. Os Estados Unidos e o Irã estão apresentando versões conflitantes sobre o atual estágio das negociações nucleares. O Trump, que vocês sabem que adora uma conversa fiada, adora uma mentirada, ele veio falando por aí que o Irã teria aceitado, teria concordado com inspeções nas suas instalações nucleares em nível máximo, ou seja, que o Irã já estava abrindo as portas para que ocorram inspeções nucleares nas suas instalações. Aí, imediatamente, o Irã falou nada disso, a gente não conversou sobre essas questões nucleares, então tem nada definido. Mentira. Gente, entre o Irã e os Estados Unidos e o Trump, eu prefiro sempre acreditar no Irã, porque o Trump já mentiu tantas vezes que não tem por que a gente dar qualquer credibilidade para isso que ele está falando agora. Eu não estou dizendo que o Irã não vá eventualmente permitir essas inspeções pela Agência Internacional de Energia Atômica. Até porque um dos compromissos que o Irã fez nesse memorando de entendimentos, que ainda não é um acordo propriamente dito, é um memorando de entendimentos, o Irã disse que se comprometia a nunca produzir armas nucleares, que não vai perseguir a construção de armas nucleares. É natural, portanto, que em alguma medida o Irã permita as inspeções, o que o Irã já permitiu várias vezes. O Irã era inspecionado pela Agência Internacional de Energia Atômica, entendeu? Inclusive tem denúncias de que essa agência vazou dados para Israel matar cientistas iranianos, tá bom? Então, assim, não é nenhuma novidade o Irã permitir essas inspeções, mas por hora isso ainda não está definido, tá certo? Então, é natural até que o Irã venha acordar sobre isso, mas até onde a gente tem acompanhado, a postura do Irã é o seguinte: por último, a gente define as questões nucleares. Primeiro, nós vamos definir a reabertura do Estreito de Hormuz, vamos definir o descongelamento dos bens iranianos, dos ativos iranianos que foram ilegalmente congelados pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, passou a mão nos bens iranianos que estavam no exterior. O Irã quer discutir mais alívio de sanções, então o Irã não está interessado, falou, olha, essa questão nuclear, depois. Primeiro a gente vai resolver esses problemas aqui. Então eu confesso para vocês que eu não estou botando muita fé nisso aqui que o Trump falou, não, tá bom? Vamos aguardar, mas o que a gente tem como mais claro é que as negociações parecem, de fato, estar andando, porque, como eu disse, o presidente iraniano chegou no Paquistão, as coisas estão indo, fluindo, então vamos aguardar as próximas notícias a respeito desse tema, tá bom? Por hora, muito burburinho, muita coisa, fala para lá, fala para cá, fala para lá, fala para cá, e aí a gente não sabe bem como é que tá. Então é melhor a gente aguardar a assinatura, quando assina um acordo, quando tem uma medida concreta, porque rede social de Donald Trump, pessoal, vale menos do que uma aspirina vencida, tá bom? Então postagem do Donald Trump não vale nada, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Bom, então acho que a gente não precisa aprofundar mais na questão Irã e Estados Unidos hoje. Hoje vai ser bem rapidinho, vamos passar só por aí, porque tem muita notícia importante hoje. Gente, olha só, essa daqui que eu trouxe para vocês, tá no Globo, mas essa notícia tá nos principais jornais do mundo, no Haaretz, tá no New York Times, tá em todo lugar essa notícia aqui de hoje. Eu tô colocando do Globo porque já tá em língua portuguesa, é melhor pra gente.
E, pessoal, a notícia é pesada e, aliás, nada diferente do que a gente já esperava e do que nós já estamos denunciando há muito tempo, né, gente? Uma comissão independente das Nações Unidas, da ONU, acusa Israel de genocídio por visar deliberadamente crianças palestinas, pessoal. Dessa vez, não é só a relatora especial para os palestinos, a Francesca Albanese. É uma outra comissão independente da ONU que está apontando o que todo mundo que tem 2 neurônios e um celular já sabia. Israel estava visando deliberadamente crianças palestinas, tá bom? E os investigadores afirmam que há motivos razoáveis para concluir que as autoridades israelenses continuam cometendo genocídio na faixa de Gaza. E, claro, o governo genocida, mentiroso, pilantra, mau caráter, fascista do governo de Israel está dizendo que tudo é mentira, né? Como eles disseram que tudo era mentira e a gente sempre via isso se realizar, tá bom? Então vejam aí um relatório da Comissão Especial Independente da ONU que apurou que Israel, de fato, visou deliberadamente crianças na faixa de Gaza, tá? E o relatório traz, pessoal, que pelo menos 30% das vítimas na faixa de Gaza eram crianças. Crianças, pessoal, deliberadamente, tá bom? E eles colocam que não é possível, não se pode ignorar que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, tá bom? E há provas crescentes, tá certo? E eles colocam aqui, abre aspas, pessoal, as forças de segurança israelenses miraram e mataram deliberadamente crianças palestinas, o que considerou um fator-chave para estabelecer a intenção genocida por parte de autoridades das forças de segurança israelenses de destruir o maior grupo palestino de Gaza. Pessoal, olha só, muitos apoiadores do Estado de Israel, muita gente de mau caráter, fala assim, não tem genocídio, porque olha o tanto de gente que ainda tem lá, porque Israel poderia ter matado todo mundo e não quis. Pessoal, pelo direito internacional, genocídio, ele é aferível não pela quantidade necessariamente de pessoas que você matou, está muito vinculado à ideia da intenção genocida. Você não precisa matar todo mundo para dizer que é genocídio. Os alemães não mataram todos os judeus na Segunda Guerra Mundial para chamar aquilo ali de genocídio, tá? Os turcos não mataram todos os armênios do mundo para chamar aquilo ali de genocídio. A gente não precisa matar a população inteira para chamar de genocídio, tá bom? Você precisa averiguar se a intenção está presente. Isso é um conceito clássico no direito. Se tem o dolo, a vontade, a intenção. E o que esse relatório aqui está apontando é que é claríssima a intenção de Israel de cometer genocídio na faixa de Gaza, o que se configura principalmente quando você nota que eles estão mirando propositadamente crianças. E há inúmeros relatos, gente, de médicos estrangeiros que trabalharam na faixa de Gaza e verificaram que as crianças chegavam nos hospitais com tiros na cabeça, tiros no pescoço e no peito, tiros de sniper na cabeça, no peito e no pescoço, ou seja, para matar, entendeu? É claramente uma intenção genocida do Estado de Israel. Então, esse relatório aqui, gente, para vocês que acompanham o Giro de Notícias, para vocês que acompanham a mídia progressista, chegou tarde, não é nenhuma novidade de que Israel visa deliberadamente matar crianças palestinas e que o que acontece lá é, sim, um genocídio, tá bom? E, gente, não para por aí os crimes do Estado de Israel, porque vocês sabem que a intenção primeira do Estado de Israel é o quê? É expandir o seu território, é roubar mais terras dos palestinos. E, por isso, o genocídio é uma das ferramentas para você expulsar os palestinos da faixa de Gaza, expulsar os palestinos da região e também manter um equilíbrio demográfico, ou seja, que haja sempre mais judeus do que palestinos na região para manter o controle, para que os palestinos nunca se tornem maioria na região, certo? Porque se um dia aquilo ali quebrar e virar igual na África do Sul, uma mulher, um homem, um voto, os caras dançaram, né? Então, essa prática constante de expulsão, de genocídio, de limpeza étnica e de importação de judeus do mundo inteiro, né? Uma política de que eles atraem gente de fora, que nunca pisou no Oriente Médio, que a tataravó já morava lá na Polônia, eles trazem essas pessoas para Israel para justamente evitar que os árabes se tornem maioria na região, que é a população nativa dali há várias gerações, tá certo? Então, dentro dessas políticas está
expulsar os palestinos. Então, não é só o genocídio na faixa de Gaza. O Haaretz fez uma matéria, gente, brilhante aqui, enorme, não vai dar tempo de passar para vocês. O Haaretz é um jornal israelense, tá bom? Então, não é propaganda do Hamas, é um jornal israelense. Não cola o papinho de propaganda do Hamas, né, que os israelenses adoram falar, que a direita, a extrema-direita, os bolsonaristas adoram falar. É um jornal liberal israelense, não é nem um jornal de esquerda, tá bom? E eles fizeram uma matéria aqui, pessoal, muito completa, mostrando o que está acontecendo. Olha só. Enquanto o mundo observava Gaza, os colonos avançavam na Cisjordânia. Um confronto é iminente, pessoal, iminente. Então, a matéria está mostrando aqui, tintim por tintim, pessoal, que o que está acontecendo na Cisjordânia é o seguinte: cada vez mais os assentamentos judaicos em territórios palestinos estão se expandindo com o apoio do governo, contrariando uma lei de 2005 que tentava frear a expansão desses colonatos, desses condomínios, vamos dizer assim, israelenses em território palestino, e com o apoio também, pessoal, vejam, das forças de defesa de Israel, que viabilizam e apoiam o esforço no terreno. É uma tática velha do sionismo, já lá desde os anos 30. Você vai criando bolsões de condomínios, pequenas aldeias, bairros, conjuntos habitacionais israelenses em território palestino, tá certo? E aí o que você faz, pessoal? Você vai plantando em território palestino esses colonatos, e em volta deles você vai fazendo o quê? Você vai colocando bases militares, tá certo? Vai abrindo estradas. Então veja só aqui na matéria do Haaretz, essa imagem, que eles colocam aqui, ó. Eles criam um novo bairro, uma nova comunidade, e do lado eles colocam o quê? Uma base militar para proteger. E aí, com isso, pessoal, você vai fazendo o quê? Você vai tomando aos poucos os territórios, entendeu? Aqui é uma terra palestina, isso aqui é uma área palestina, pelo direito internacional, tá certo? Os israelenses não poderiam estar aqui, mas eles vão expandindo os territórios aos poucos, e aí a base militar vai fazendo o quê? Vai fazendo terrorismo em cima da comunidade palestina que está ali perto, vai expulsando, vai assediando. Os próprios colonos que andam armados aterrorizam os palestinos, tá bom? E aos pouquinhos você vai ampliando a presença israelense. Então veja que eles incentivando as pessoas a mudar para esses condomínios, a ocupar as terras, tá bom? Olha só, vejam aí, a matéria trazendo as notícias sobre a ampliação dos colonatos na Cisjordânia, gente. Então, o objetivo número 1 de Israel ali é, de fato, cada vez mais criando esses condomínios, criando esses colonatos para roubar as terras, tá bom? Então, veja aqui, esses aqui da bolinha branca, tem a bolinha vermelha com círculo branco. As bolinhas vermelhas com círculo branco são novos assentamentos. E aí eles vão fazendo um do lado do outro, tá vendo? Tá vendo? Eles vão fazendo um do lado do outro. Um do lado do outro eles vão fazendo. E aí vão expandindo. Isso aqui é terra palestina, tá, gente? Mas eles vão... É assim que eles vão roubando terras dos palestinos. E o Haaretz fez uma matéria completa, foi lá na região e verificou que, de fato, está tendo apoio do exército israelense para a tomada de terras. Vejam aqui aquele ministro psicopata de Israel, o Smotrich, ministro das Finanças, incentivando, falando, olha, estamos aqui criando novos colonatos, falando que, de fato, que agora é a vez dos israelenses, nós vamos tomar as nossas terras, as terras que sempre foram nossas, esse papo lunático deles, tá bom? Então, é uma matéria, pessoal, muito, muito, muito interessante mesmo, assim, bem completa, não vai dar tempo da gente passar aqui, mas vejam, gente, as imagens mostrando, ó, à medida que esses colonatos vão se expandindo, eles vão expulsando os palestinos. Olha aqui, uma família palestina ó, com sacola, bolsa, ó, tendo que deixar tudo para trás, e atrás o quê? Um trator, uma escavadeira, provavelmente de alguma empresa europeia, né? A gente viu isso aqui nos giros já, essas empresas europeias, estadunidenses, que exportam equipamentos para os israelenses destruírem casas palestinas, casas libanesas, tá bom? E vão expulsando os palestinos. E aqui, os vídeos dos militares comemorando, ó, estamos nas terras bíblicas, chegamos aqui, nossas terras, e são todas terras palestinas, pessoal. Então, realmente, é lamentável esse processo que está acontecendo na Cisjordânia de avanço sobre os territórios palestinos. E é por isso que a gente precisa combater o sionismo, pessoal. Não é só o genocídio na faixa de Gaza, é o processo de roubo de terras e limpeza étnica também na Cisjordânia.
E aqui a matéria bem completa, trazendo também que eles têm influência no exército, que eles estão crescendo, essa ala radical está crescendo dentro das Forças Armadas israelenses. Acreditem, tem uma ala radical dentro daquele exército psicopata israelense, tá bom? E também a matéria relata aqui a forte influência que eles têm no governo dos Estados Unidos. Vocês entendem que por que é difícil para o Donald Trump enfrentar o lobby sionista? Porque esse pessoal tem contato com os parlamentares, tem dinheiro, financia campanhas, entendeu? Eles se aliam aos principais políticos, então eles têm uma infiltração dentro do governo estadunidense, tá certo? Então eles têm laços estreitos com os líderes republicanos nos Estados Unidos, mas também tem com os democratas. É que esse pessoal mais cachorro louco, os democratas não se aproximam tanto, mas com os republicanos eles são bem próximos, tá bom? E ele cita aqui, ó, como eles têm grande influência sobre o governo americano. Então é isso, pessoal. Essa matéria do Haaretz, infelizmente, não vai dar tempo da gente passar, tá bom? Mas é só para trazer para vocês aqui uma matéria bem completa, trazendo que, registrando, deixando bem claro que os israelenses estão avançando cada vez mais sobre os territórios palestinos na Cisjordânia, e não se assustem se acontecer mais um episódio de violência, porque é isso que eles fazem, eles avançam sobre os territórios palestinos, eles pressionam os palestinos, eles roubam terra, e quando os palestinos reagem, eles chamam os palestinos de terrorista. Mas quem são os terroristas? Quem está promovendo o terrorismo na Cisjordânia? É o Estado de Israel, tá bom? Então, passamos aqui por essa matéria interessante. Deixa eu só dar um salve aqui para a galera que mandou as suas contribuições. O Zona Laranja mandou aqui um pingo, valeu demais, Zona Laranja está sempre na área, obrigada aí pela sua contribuição. E também destacar aqui o Vida em 15 Segundos da Silva, que destacou membro por 18 meses do canal. Show de bola, façam como ele, gente, se tornem membros do nosso canal, tá bom? Ainda ali na região do Oriente Médio, pessoal, bem rápido também, eu quero trazer para vocês só uma notícia, que na época que explodiu aqueles protestos no Irã, quem me acompanha já há mais tempo sabe que nós estávamos denunciando, né, que isso era uma operação montada pelo Mossad, pelo Estado de Israel, pelos Estados Unidos para desestabilizar o governo iraniano e para derrubá-lo, tá bom? Isso quer dizer que não havia motivo legítimo para insatisfação no Irã? Não, é óbvio que tinha motivos legítimos. Inclusive, o governo reconheceu esses protestos, chamou as lideranças para conversar. Isso aí, pessoal, a imprensa liberal não mostra para vocês, tá bom? Mas o governo iraniano estava negociando com os manifestantes, que estavam reclamando do quê? Da desvalorização da moeda, da inflação, tudo causado pelo quê, gente? Principalmente pelas sanções estadunidenses, que estavam justamente alcançando seus objetivos, que era o quê? Asfixiar a economia iraniana. E aí, gente, principalmente do pequeno comércio iraniano, pequenos comerciantes, foram às ruas protestar, falando, olha, tá impossível, o preço está muito alto, a inflação tá alta, a gente está tendo muita perda dos salários, está muito difícil a vida. E eles foram para as ruas protestar. Só que aí o que aconteceu, pessoal? O imperialismo estadunidense, o Estado de Israel falaram, opa, vamos aproveitar essa oportunidade para infiltrar pessoas nos protestos para tentar derrubar o governo, tá? E nós denunciamos isso, ó, o campo progressista, o campo anti-imperialista, na realidade, porque tem gente do campo progressista que torce pelos Estados Unidos contra o Irã. A gente denunciou, essa captura dos protestos que de repente se tornaram altamente violentos, com gente matando policiais na rua, decapitaram forças de segurança, queimaram policiais vivos na rua, e aí muita gente ficou espantada quando o governo iraniano reagiu. Imaginem só se você pode ir nos Estados Unidos, queimar um policial em via pública e achar que nada vai acontecer com você, né? Nos Estados Unidos, você claramente vai ser condenado à morte se você fizer isso, tá? Nos Estados Unidos tem pena de morte, e não duvide, se você causar uma insurreição lá e matar um policial queimado vivo, você provavelmente vai sofrer uma pena de morte. Salvo se você for amigo do Donald Trump, porque aí ele vai te perdoar, vai te dar um perdão judicial lá e você vai sair. Mas se você for alguém que tentar fazer, por exemplo, uma força de esquerda, tentar uma insurreição lá nos Estados Unidos, pode ter certeza que eles vão te mandar para o corredor da morte. Mas eles acham errado quando o Irã reage a uma tentativa de insurreição para derrubar o governo. Aí o Irã não pode reagir. O Irã tem que aguentar calado forças estrangeiras tentando intervir no país.
e a gente denunciou que isso era uma tentativa de desestabilização do governo iraniano, e o pessoal falava, você, agente do governo iraniano, você está exagerando. E aí, pessoal, olha só que essa notícia apareceu aqui, ó. Israel contrabandeou sistemas Starlink para o Irã, afirma ex-primeiro-ministro israelense. Ou seja, pessoal, isso aqui é um jornal israelense com uma declaração de um ex-primeiro-ministro israelense, que é o Naftali Bennett, que quer, inclusive, se tornar próximo futuro primeiro-ministro de Israel, admitindo abertamente que eles contrabandearam dispositivos de Starlink para dentro do Irã para facilitar a comunicação entre os manifestantes, leis terroristas, que queriam derrubar o governo do Irã. Aí a gente falava isso, e o pessoal falava, você é paranoica, você está inventando, sua comunista maluca, mas aí vem aqui o ex-primeiro-ministro de Israel e fala, não, a gente fez isso mesmo. A gente contrabandeou sistemas Starlink para dentro do Irã, para que o governo não conseguisse verificar, localizar esses insurgentes, e aí eles pudessem coordenar e derrubar o governo iraniano, abertamente confessando que eles tentaram operar uma revolução colorida, né, um golpe de Estado, chamem como vocês quiserem, dentro do Irã. E aí, sabe qual que é a reclamação dele? Que o Netanyahu não ajudou muito. Vejam só, pessoal, que o Netanyahu não ajudou o suficiente. Então está aqui o Ocidente abertamente, porque Israel a gente sabe que é uma base militar do Ocidente ali no Oriente Médio, confessando, sim, a gente operou para derrubar o governo iraniano lá no início do ano. Fizemos isso mesmo. Aí disseram para você que era opinião da comunista maluca, mas não, eles estão admitindo, gente. Então aqueles protestos que supostamente mataram 50 mil pessoas, que é o número mais alucinado do mundo, né? O Irã teria matado em 2 dias 50 mil pessoas, assim, na bala. O Israel não mata isso com bombas em 2 dias no Líbano, mas o Irã matou na bala 50 mil pessoas em 2 dias. É realmente piada pronta, é programa de humor, porta dos fundos, essas fake news, essas notícias falsas sobre o Irã. Mas muita gente aqui no Ocidente acreditou. Tem gente até hoje que acredita que o Irã matou 50 mil pessoas em 2 dias. É hilário. Mas aqui, pessoal, tá a prova do que eu sempre denunciei. Israel que operou, que capturou aqueles protestos que começaram de forma legítima para tentar derrubar o governo do Irã, tá bom? Aí eles acham ruim quando o governo do Irã reprime uma tentativa de golpe de Estado. Oh, meu Deus, como eles são malvados. Sim, qualquer Estado tem o direito de reprimir uma tentativa de golpe. Nada demais. Inclusive com o uso da violência, porque se os manifestantes estão usando a violência, é evidente que o governo vai reagir com violência, não é bom? Não é mesmo? Ou os caras vão aparecer com um fuzil decapitando policial e o Irã vai trazer lá um cobertor para os caras, né? Vai trazer lá um beijo, um abraço no rosto. É evidente que não. Era uma tentativa de golpe de Estado e o governo reagiu à altura, tá bom? Mas nem reagindo à altura, o Irã matou 50 mil pessoas. Isso aí é igual aos 50 bebês decapitados pelo Hamas, que nunca apareceram e que eram a maior fake news do planeta. Os 50 mil mortos pelo Irã é igual aos bebês assados em fornos pelo Hamas, que também foi a maior conto da carochinha que existiu, e os trouxas que não acompanham o Giro de Notícias, que não acompanham o DCM, que não acompanham o Opera Mundi, que não acompanham a Fórum, acreditaram por aí, né, gente? Acreditaram nessa conversa fiada. Mas está aí o ex-primeiro-ministro israelense admitindo claramente que eles tentaram sim derrubar o governo do Irã e que eles tentaram fazer de tudo para derrubar a República Islâmica. Aí eles ficam choramingando. Oh, meu Deus, o Irã desligou a internet. Sim, é evidente que o Irã desligou a internet, gênio. Porque senão eles estavam usando o sistema Starlink para operar um golpe de Estado. É evidente que eles fizeram isso. Não foi para proteger os pobres manifestantes, foi para evitar que os terroristas tomassem o poder e dessem um golpe para instalar um governo pró-Israel no Irã. Um governo pró-Israel, que é daquela turma que usa a bandeira do Irã com o leãozinho, o sol e tal, que são os fascistas, né? Os monarquistas fascistas iranianos que adoram Israel. E aí é evidente aqui o ex-primeiro-ministro israelense admitindo, a gente tentou derrubar o governo mesmo. Então, vejam aí que aqueles protestos foram inflados por Israel para tentar dar um golpe na República Islâmica do Irã, tá bom?